Fala, torcida tricolor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, saudações tricolores. Canóbio indo para o Fluminense. Bom, eu admito pra vocês que eu curti essa notícia, espero que o Fluminense consiga trazer o Canóbio. Eu vou te explicar o porquê. Eu vi alguns torcedores do Fluminense reclamando dessa possível contratação, mas eu vou te mostrar nesse vídeo aqui números e dados e fatos o porquê que eu acho que o Canóbio seria um bom reforço para o elenco do Fluminense em 2025. Fechou? Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal. Hoje é dia 30 de dezembro, né? Feliz ano novo pra você que tá me assistindo do outro lado. Então valoriza o nosso trabalho. Eu poderia estar na praia agora nesse momento, curtindo, viajando, mas eu tô aqui, trabalhando, trazendo notícia e informação pra você do outro lado aí. Beleza? Bom, vamos lá. A notícia, quem deu a notícia em primeira mão, né? Foi o primeiro a falar a notícia. Foi o Vene Casagrande. Também não curto muito. Vene Casagrande, né? Que falou que o Fluminense ia cair e tudo. E agora tá soltando notícia do Fluminense, né? Vai entender. Mas enfim. Ele falou o seguinte. O Fluminense negocia com o Atlético a contratação do atacante Canóbio. O técnico Mano Menezes deu aval. E a diretoria está em conversas há dias com o Furacão. Embora seja uma tratativa difícil, ou seja, uma negociação difícil, o tricolor está confiante para ter o jogador para 2025, tá? Então, assim, segundo o Vene Casagrande, o Mano Menezes aprovou, né? Que é o mais importante, ele é o técnico do Fluminense, goste você ou não. Ele é o técnico e ele aprovou o nome do Canóbio e a diretoria está tentando a contratação. Assim, eu vou mostrar os números para vocês, daqui a pouco eu falo o que eu acho sobre essa negociação do Canóbio. Bom, eu peguei esses dados aqui do SofaScore Brasil, porque eu gosto, assim, quem me segue há mais tempo sabe que eu gosto muito de falar em cima de dados e números, para não ficar só no achismo, né? Eu vou ser bem sincero para vocês. O pouco que eu vi o Canóbio jogar, assim, eu parei para assistir o Atlético Paranaense algumas vezes, né? Contra o Fluminense, todas as vezes eu assisti, e alguns jogos esporádicos, né? Copa do Brasil e tudo. Então, assim, o pouco que eu vejo do Canóbio, que eu vi do Canóbio, na minha cabeça, eu acho ele um bom jogador, tá? Mas aí só isso não basta, né? Eu não torço pro Atlético Paranaense, acredito que nem você. Mas se você acompanha e torce pro Atlético Paranaense, é óbvio que você conhece o Canóbio melhor do que eu. Então eu gosto de olhar os números, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Não é a mais importante, mas é uma das coisas importantes pra gente analisar algum jogador. E desde o segundo semestre de 2023... o Canóbio, ele foi primeiro em participações em gols, o primeiro em assistências, o primeiro em finalizações, o primeiro em passes decisivos, o primeiro em dribles certos, o primeiro em duelos ganhos e a nota dele, a média da nota dele é de 7,26. Eu peguei a média dele desse ano, tá batendo 7,07, tá? Assim, é uma nota acima da média, tá? Mas para um jogador igual o Canóbio, ela acaba sendo um pouco abaixo do normal, justamente porque o Atlético Paranaense teve um ano muito ruim, né? Então aí é difícil você pegar e ter um jogador que se destaque em um ano muito ruim. Por exemplo, o Fluminense. Se você parar para analisar o Fluminense em 2024, assim, a gente salva acho que 3 jogadores no máximo do elenco. O primeiro lugar é o Fábio, assim, que teve as melhores notas, mas é porque o Fluminense sofreu muito. Então o Fábio, obviamente, ele se destacou. Graças a Deus o Fábio se destacou. E aí você tem o Ganso, que teve alguns momentos da temporada que foram importantíssimos. E assim, você olha o Arias, por exemplo. O Arias não teve uma temporada perfeita em 2024. Teve jogos que o Arias jogou mal. Teve jogos, por exemplo, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras o Arias jogou mal. O Arias não foi o craque da partida. Mas a gente sabe o craque que ele é e o potencial do Arias. A gente sabe quem é o Arias. Sabe, eu até falei, eu até vi acho que o André do Sentimento Tricolor falar sobre isso, né? O nosso amigo faz um excelente trabalho dentro da internet falando sobre o Fluminense, que a melhor contratação do Fluminense nessa temporada para 25 seria a renovação do Arias. Uma coisa que é muito difícil acontecer, tá? Assim, eu tenho informações pessoais, assim, que, cara, é muito difícil o Arias ficar, porque ele realmente quer ter o sonho de criar a filha dele fora do Brasil, isso é até uma notícia já pública, mas que já, assim, tá logisticamente, internamente, assim, na casa dele, tudo, funcionário, já tá se desfazendo de tudo pra realmente não ficar. E aí, cara, assim, eu acho que o Fluminense fez a parte dele, saiu até a notícia que o Fluminense ofereceu mais 1 milhão, né, no salário dele.
Ou seja, o Fluminense estava disposto a arriscar ali, aumentar a folha salarial, deixar o Arias como o jogador que mais vai receber um salário. Eu acho que na história do clube, acho que ninguém nunca chegou a receber um salário que o Fluminense ofereceu pro John Arias. E eu acho que vale o esforço, sabe? Eu acho que a diretoria, ela tinha que fazer o esforço mesmo, tentar deixar o Arias aqui no Fluminense e transformar ele em um ídolo e dar um salário muito alto mesmo pra ele, sabe? Pra ele não querer sair do Fluminense. Mas isso aí não depende somente do clube, né? Depende também da vontade do jogador. Bom, falando sobre negociações e tudo, o GE publicou isso aqui, galera, que eu acho interessante a gente falar sobre. O Fluminense definiu os nomes de Xerém que vão ajudar a mudar o perfil do elenco em 2025, tá? Aqui tem alguns nomes, né? Ó, próxima virada do ano, o Campeonato Carioca perto de começar, o Fluminense deu sequência ao planejamento e definiu alguns dos novos nomes de Xerém, que serão parte do corpo do elenco para 2025. Diante das saídas encaminhadas até aqui, a ideia não é ir ao mercado para buscar reposição em todos os nomes, e sim dar mais espaço para os jovens, até porque o Fluminense uma das maiores fontes de renda do Fluminense é Xerém. Tá? Então tem aqui, ó, por exemplo, os maiores destaques ficaram para o Wallace Davi, Isaac e Riquelme Felipe. Eles fazem parte da Esquadrilha 07, né? A atual geração Sub-17 que foi campeão brasileira e da Copa do Brasil. Isaac e Riquelme foram relacionados pela primeira vez no time de cima contra o Atlético Paranaense no início de dezembro. Nesse Carioca, a tendência é que ganhe minutagem, ou seja, assim, acho que o mais certo a se fazer é esse. Né? Os meninos foram campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Então, assim, esses nomes que eu acabei de falar aqui, cara, é essencial para ajudar o Fluminense. E existe uma filosofia dentro do Fluminense, né, como está escrito aqui, como você pode ver, que o Fluminense quer sempre ter, né, assim, sempre ter pelo menos 30% do elenco compostos por jovens vindos de Xerém. Para 2025, a expectativa é de que ao menos 9 atletas oriundos da base tricolor estejam entre os profissionais. Beleza? Então, assim, o Vinicius juntaria ali com o atacante Cauã Elias e o volante Martinelli, que são de Xerém. Galera, vou falar sobre o Canóbio rápido. O Fluminense, as últimas duas contratações do Fluminense oficializadas, né? Pelo menos as últimas duas, não, as últimas três, a gente não sabia, né? Assim, não vazou em lugar nenhum. Tirando a do Paulo Baier, né? Se eu não me engano. O menino que jogava no Goiás, enfim. Essa vazou, né? Essa falaram antes do Fluminense postar. Mas as duas principais contratações que foram o Hércules e o zagueiro argentino, né? Se eu não me engano. Cara, ninguém sabia. O Fluminense, a diretoria tá conseguindo negociar com alguns jogadores importantes sem deixar vazar, que isso é muito difícil, cara, porque, assim, não é só a parte do Fluminense que vaza, não é só funcionários do Fluminense que vaza também da parte do empresário, amigo do jogador, acaba vazando, um amigo do jogador sabe, o jogador conta pra namorada, a namorada conta pra alguém, e aí vaza a notícia de que o jogador tá sendo negociado, igual o Canóbio agora. Pô, como é que o Vene ficou sabendo? Ficou sabendo por quem? Algum jogador do Atlético falou pra ele? Ou o Canóbio falou pra ele? Quem foi que falou pro Vene? As notícias vazam. O fato é, não sei se essa do Canóbio vazou e realmente o Fluminense vai entrar com força para contratar, ou se não vai acontecer. Porque alguns nomes que vazaram nessa janela, né? Porque é normal, especulação, cada um fala uma coisa e tal. É normal isso acontecer, todo ano acontece e vai acontecer sempre. Mas, por outro lado, eu acredito muito que o Canóbio seria importante para esse elenco do Fluminense, cara. Ainda mais, assim, óbvio, né, que a gente não tá falando que o Canóbio vai substituir o Arias. Não acho que seja o caso. Acho que mesmo se o Canóbio vir, o Fluminense vai precisar contratar alguém à altura do Arias. Sabe, assim? Porque assim como o Fluminense sentiu a saída do André, vai sentir também do Arias. E se não tiver alguém ali, pelo menos com 70% da qualidade do Arias para suprir um pouco, sim, a gente vai sofrer. Se com o Arias a gente foi o time que menos fez gol no campeonato, foi um dos times que menos fez gol no Campeonato Brasileiro, imagina sem o Arias. Bom, espero que o Cano se recupere, né? Que acho que é o principal nome do ataque do Fluminense hoje, é o Germancano, né? Espero que ele volte, pelo menos ter um pouco do que teve em 2022 e 2023 ali com o Fluminense. Galera, se inscreve no canal, confere se você tá inscrito, confere se você ativou as notificações aqui do canal, comenta aí o que você acha do Canóbio, dessa possível contratação.
Tamo junto. Até a próxima e saudações tricolores.